Olá, pessoal, boa noite. Eu já conheço algumas carinhas aqui, alguns são meus alunos já, alguns são minhas queridas, alguns são novatos. Eu sou Deise, sou trabalhadora do centro já fazem alguns anos. E hoje vou ter o privilégio de falar sobre Maria de Nazaré para todos vocês. Esse tema ele foi escolhido tanto pelo mês de maio, obviamente, que é o mês das mulheres, que a gente, né, dedicou às mulheres, que a gente dedica às mães, em outras religiões. É um mês que é dedicado a Maria. E Maria, eu sou filha de Maria, sou neta de Maria, sou bisneta de Maria. Não conheço meus tataravós, então não posso dizer se sou tataraneta, mas diria que eu sou uma terceira geração de Maria. Obviamente, não descendente dela, mas se a gente for ler o Evangelho vai dizer a gente que Maria trouxe e carregou as lágrimas de todas as mães e mulheres. Então, somos sim. Hoje, encarnadas, eu já peço desculpa aos homens, não se ofendam. Não é que essa palestra é uma palestra feminista, até porque no Espiritismo a gente sabe que a reencarnação, ela muda, né? Hoje somos homens e mulheres, amanhã pode ser que seja diferente. Então, mas hoje, para aquelas que vieram com a missão da feminilidade, a missão de vir encarnadas de um corpo de mulher, eu queria trazer essa figura para que a gente pudesse se inspirar mais ainda. Maria não é uma figura tão falada no espiritismo, né? A gente sabe que na Igreja Católica, a gente sabe que até no Corão ela é reconhecida. Existem religiões que a reconhecem realmente e a veneram, dedicam meses inteiros, novenas, preces, saudações e homenagens lindíssimas em nome a ela. O espiritismo, sim, a gente tem pessoas que falam sobre isso, mas a gente escuta muito mais outros nomes dentro da doutrina espírita. E eu queria dar o meu é uma pessoa, é um espírito muito próximo ao meu coração. Eu começo essa palestra com esse primeiro slide que eu trouxe. Essa aqui é a Pietà, bem famosa, né? Tá no Vaticano. E é o momento mais, eu diria, é um momento crucial de toda a existência desse espírito que viveu há mais de 2000 anos atrás, que foi testemunha da vida de Jesus do útero ao túmulo. E se a gente parar para pensar um pouco nisso, se você já é espírita, né, para quem está em casa, para quem está desencarnado, se você, para quem está sentado aqui, se você já é espírita, e você já deve ter ouvido falar um pouquinho da progressão espiritual, que existem espíritos ignorantes, existem espíritos puros, e nesse meio, um número prático quase infinito de uma progressão espiritual, você nesse momento, você para raciocinar quem seria o espírito que iria receber o governador da Terra? Jesus. Ia ser um espírito qualquer, gente? Se você parar para pensar, como assim? O que é que a mãe faz? Né? Nos primeiros, além da gestação, além do nascimento, ela cuida, ela ensina. Maria deu os primeiros, ajudou Jesus a dar os primeiros passos. Ui, opa, ok, vai voltar aqui. Maria foi o espírito que foi delegado a ensinar a Jesus os primeiros passos, as primeiras palavras, os primeiros carinhos, que hoje a gente sabe com a psicologia moderna e a psicologia parental, o quanto é importante e marcante num cérebro. Tudo bem, era Jesus, era aquele espírito extremamente evoluidíssimo, mais evoluído que já pisou na Terra, mas ele foi um bebê. Então ele precisaria receber aquele campo energético, correto? Então Maria precisaria dar amor, precisaria ensinar a andar, ensinar a falar, ter os cuidados. Você já pararam para imaginar se a mãe de Jesus deixasse Jesus enfiar o dedo na tomada enquanto ela estava no WhatsApp? Acho que não, né? Eu não acho que seria esse tipo de espírito que seria delegado para cuidar de um dos espíritos o do espírito mais importante que pisou na Terra, minha gente. O nome Maria, ele é hebreu. Ele vem o significado dele é Senhora da Luz, em hebreu. E eu trouxe, não é um trabalho fácil você arrecadar informações e montar a vida de Maria.
é bem penoso. Encontrei alguns livros, não muitos, mas encontrei alguns livros e anuários, artigos que vão falando um pouquinho aqui e ali. E com isso eu consegui montar o que eu diria um quebra-cabeça, uma linha dentro do que nos foi dado. Vão haver aí uns períodos em que a gente não tem conhecimento, infelizmente, a gente não tem material para isso, mas o que é que o Espiritismo traz que as outras religiões não trazem, gente? Testemunhos do mundo espiritual. O que não foi escrito nos evangelhos nos foi trazido por espíritos que chegaram até a ver Maria, mas foram beneficiados com a bondade, foram beneficiados com o trabalho. E eu encontrei esse artigo aqui, esse trecho, aqui no Anuário Espírita de 1986, que dizia o seguinte, para corroborar essa ideia que eu vim trazendo para vocês, do tipo de espírito que receberia Jesus. Aprendemos a reconhecer em Maria uma entidade evoluidíssima, que já havia conquistado há mais de 2000 anos elevadas virtudes, tornando-a apta a desempenhar na crosta terrestre tão elevada missão, recebendo em seus braços o emissário de Deus, que se fez menino para se transformar no modelo da perfeição moral que a humanidade pôde pretender sobre a Terra. E eu queria fazer uma pergunta a vocês, já para a gente iniciar, dando toda a importância que ela merece ter como espírito, como qualquer outro espírito que a gente já ouviu falar, né? Obviamente, não, né, Jesus, mas como todo espírito que a gente ouviu falar. Eu não sei se aqui alguém já teve outra religião antes de se tornar espírita ou não, mas ou se vocês pensam nesse espírito, eu tive uma criação católica a maior parte da minha vida. E só na minha idade adulta que eu encontrei o espiritismo, né, me foi revelado o espiritismo. Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta a vocês, uma ou duas pessoas. Vocês poderiam me dizer quando vocês pensam em Jesus, quando vocês vão fazer uma prece em Jesus, qual é o pronome que vocês usam? Vou dar um exemplo. Eu, quando me concentro, eu começo a minha prece a ele, né, o meu chamado, a minha conversa com ele, mestre. Vocês. Jesus. Senhor. Senhor. Grau. Querido irmão, amado irmão, mestre. Malu. Mestre Jesus. Mestre Jesus. E assim, eu acredito que vão ser a maioria de nós, né? Senhor, mestre. Como é que Maria chama Jesus? Meu filho. Tem coisa mais forte do que essa? Ela não chama de Senhor, ela não chama de mestre. Ela olha para ele e ela chama de meu filho. Esse é o meu caso. Eu queria falar de vocês, começar a história dela, primeiro falando da mulher, tá? Eu vou trazer Maria para os dias de hoje, eu vou trazer Maria para a nossa vida, mas inicialmente eu queria dar uma introdução que muita gente não sabe, que foi retirada de vários livros. Foi trazida por Humberto de Campos na Boa Nova, a gente tem traços de Maria na Memórias do Suicida, a gente vai ter em Lázaro Redivivo, a gente vai ter em livros de Chico, antiquíssimos, todo mundo sabe que Chico escreveu 450 livros, né? A gente deve conhecer aí famosos dos 50, vamos dizer. Então, tem um monte de livro que a gente nem acessa tanto. Mas existem dos evangelhos. Maria, a gente vai, nos evangelhos, conhecidos por nós, a gente vai ouvir falar dela de Marcos, Mateus e Lucas. Foi filha de Ana e Joaquim, prima de Isabel. Isabel foi mãe de João Batista, vocês devem ter ouvido falar. Maria era judia. Mas um fato super interessante da vida dela, que eu sei que poucas pessoas sabem e que faz a gente parar para pensar como esse espírito foi preparado, como ela foi escolhida dele para vir, é esse aqui, ó. Os pais de Maria eram um casal estéril. Na Igreja Católica, na história do catolicismo, se sabe disso, né? Que Maria foi um presente. A Ana e Joaquim, que eles eram estéreis, eles pediram um presente a Deus, certo? Os pais de Maria eram um casal estéril, que são São Joaquim e Santa Ana, né? Joaquim e Ana, orando a Deus por um filho, Ana prometeu dedicar a criança a Deus, se ele atendesse a sua oração. Depois que Maria foi desmamada, Ana levou para ser criada pelos sacerdotes no templo. Isso deu a Maria a distinção de nunca ter sido exposta aos males do mundo exterior.
Essa informação, ela está no proto-evangelho. Proto-evangelho, gente, são textos que foram encontrados, datados antes do próprio evangelho de Tiago. Existe o evangelho de Tiago, mas foram achados vários textos. Toda vez que vocês ouvirem essa palavra proto-evangelho, quer dizer isso. São textos né, que a química, né, a ciência datou antes do próprio evangelho escrito, mas que não foram anexados para que não se mude o que está lá em várias Bíblias no mundo inteiro, tá? Isso foi encontrado. Então, mas aí vamos lá. Maria não cresceu como uma menina normal da idade dela. Depois de desmamada, um bebê, ela foi criada vamos dizer, não é nenhuma boarding school. Ela foi num colégio interno pelos sacerdotes judeus. Essa mulher, ela tinha espiritualidade, ela foi ensinada a ser espiritualizada. Ela cresceu dentro da religião, porque ela foi criada por sacerdotes, não pela mãe e pelo pai. Não né, com aquele cotidiano, às vezes os traumas, né, que vão acontecendo, os amigos, o peer pressure que a gente vê aí para quem tem filho, que está em escola, tudo isso que. Não, não, não. A criação dela foi diferente. Então, ela foi preparada no mundo espiritual, ela foi preparada desde o momento em que ela chegou. Como é muito comum, vocês sabem, naquele tempo, que não é nenhuma coisa, né? Vamos dizer, minha avó casou com 14 anos, então. Os estudiosos dizem que a data em que Maria, que houve a concepção de Jesus, Maria deveria ter entre 12 e 14 anos. Uma adolescente. Fisicamente, né? Uma menina, né? 14 anos, ela era uma menina. E para que noiva de José, foi prometida a José. E aqui eu queria levantar a seguinte causa para vocês. O momento da anunciação, que a gente já conheceu 1000 vezes, né? Maria tem a visão do anjo Gabriel, que aparece a ela. Ela já era noiva de José. Um fato que eu queria levantar é que quando a gente vai ler as escrituras, a gente vê o seguinte, que Maria já desposada de José, mas ainda não haviam tido, né, um encontro íntimo. Naquele tempo, você fazia um contrato de noivado. Era que nem uma promessa de compra e venda, aqueles contratos de promessa de compra e venda. E que se pagava o dote, e você fazia, no momento que você fazia esse contrato, você casaria um ano depois. Que também era uma prova da virtude e da lealdade da noiva, que teria que ficar aquele ano, né, sendo o que ela precisava ser fiel e tudo mais para merecer aquele homem que já tinha recebido o dote dela. Então foi nesse momento que ocorreu a gravidez de Jesus. Então a gente vem para esse ponto aqui, onde Maria vê a anunciação, médium, vê o anjo Gabriel, e a saudação do anjo Gabriel é algo que eu sempre achei interessantíssimo. Ave, Ave Maria. Assim ele começa. Ave, eu não sei se vocês já ouviram, é uma saudação dedicada aos Césares. Salve. Então, um anjo, um espírito extremamente iluminado, chega a ela, menina de 14 anos, a saudando como se saudavam os Césares no mundo antigo. Salve Maria. Cheia de graça, tu és cheia de graça, o Senhor é contigo, ele é com ela. Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E nesse momento, ele explica que Maria irá conceber da forma que está lá nos evangelhos, o Filho de Deus, e que ele deverá se chamar Jesus. E ele dá uma breve explicação de como tudo vai acontecer. Maria, já preparada na fé, o que diz a esse espírito? Eis aqui a serva do Senhor. É uma das frases mais famosas, que ela vai dizer 2 vezes na vida dela. Na concepção e no dia da morte. No recebimento de Jesus e no dia que ela devolve ao mundo espiritual. E a uma menina de 14 anos, vamos pensar na mulher. A gente ainda está pensando na menina. Vocês conseguem imaginar uma menina de 14 anos parando, ouvindo, passando por tudo isso, sozinha, já noiva, o que naquele tempo era muita coisa. Os pais já havia sido pagado um dinheiro, olha a pressão que ela começou a sentir. Eu vou trazer vários, durante essa explicação de hoje, pessoal, eu queria só mostrar a vocês, eu vou trazer vários pontos para aproximá-las de nós. De dores, de medos. Uma menina de 14 anos que ficou grávida, de uma forma misteriosa, contar a um noivo, o qual já foi pago. Imagine tudo que essa menina passou
para que, e mesmo assim, ela se pôs e se colocou a serviço. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim a tua vontade. José, da tribo de Davi, descendente da tribo de Davi. A anunciação, um ponto que eu queria trazer, em Isabel, a gente sabe que Isabel e o marido já eram de avançada idade. Quando eles dizem de avançada idade, eu morro de rir, porque diz que Isabel tinha 38 anos. Morta. Isabel, de já avançada idade, que deveria ter em torno de 38 e 40, eu disse, obrigada. Uma senhora, não poderia mais conceber filhos, e vai pedir. Quando o marido dela vai, né, lá ao centro, não, lá o templo, é anunciado a ele que ela, Isabel, ficará grávida e que ele, como é que se diz? Ele pescará, não pescará, né? Ele guiará muitos cristãos, ele guiará a palavra, ele ajudará aquele que será escolhido, João Batista, né? Mas a anunciação de Jesus não é ao pai, é a mãe, é a ela. E aqui, nesse momento, quando ela conta a José, não sei se todos sabem, eu vou passar por esse momento aqui. Quando ela conta a José, secretamente, qual era a lei naquele tempo, minha gente? Se esse contrato que foi realmente assinado, ele só poderia ser quebrado diante do juiz. E se a mulher fosse infiel, qualquer coisa acontecesse, eles entregariam a mulher ao juiz, ela seria apedrejada, e se ela ficasse viva, ela seria presa. Esse era o proforme da história. José não queria expô-la secretamente. Isso Humberto de Campos conta pra gente no capítulo 30 do livro Boa Nova, tá? Quando ele diz, ele secretamente pensa em deixá-la, ele iria entregá-la às autoridades para que ela não fosse exposta em praça pública, para que ela não precisasse ser apedrejada, mas que ela fosse presa. E ele iria sair disso. Numa noite, ele sonha o mesmo anjo Gabriel, que vem através de sonho e diz a ele que não rejeite Maria. Porque a promessa de Isaías era um profeta judeu famosíssimo, que diz que o filho do homem, que se chamará Emanuel, né, viria de uma virgem, viria de uma jovem esposa, na verdade. A tradução fiel é que ela viria da jovem esposa, tá? Que eu não vou entrar no mérito da virgindade de Maria, viu, gente? Que viria de uma nova esposa. E quando esse anjo apareceu para ele, ele veio direto naquele ponto. A profecia de Isaías está acontecendo, não a rejeite. Ela terá um filho e esse filho tu chamarás de Jesus. Ele aceitou e a gente sabe a história. Casou-se com Maria e eles seguiram até que saíram de onde eles estavam, na Galileia, e foram para Nazaré. O motivo da viagem era um censo contagem de pessoas que estavam acontecendo e você precisaria ir para a sua cidade origem, a origem da sua família. Como ele era de Davi, Nazaré era a Judéia do tempo antigo. Então ele foi, eu não acho que eles tinham muita noção de 9 meses, colocou ela em cima do burrinho, né, viajar com a grávida de 9 meses, eu sempre fiquei assim, gente, como se viaja com a grávida de 9 meses? Tipo assim, o que é que pode acontecer quando a pessoa está com 9 meses? Chegando lá, mas nossa, que data, né, para ir lá fazer o censo. E chegando lá, Maria começa a sentir as dores. Eles vão de hospedaria em hospedaria, de estalagem em estalagem. Não há lugar. Ninguém os recebeu. Ninguém a recebeu. Maria parindo praticamente, até que eles encontraram um lugar fechado, era frio. Um lugar fechado, onde aquecia os animais, cheio de capim. E ali, Maria teve Jesus, com 14 anos, sozinho. Tudo bem, tinha o marido, mas não sei se quem já teve filho aqui, não sei se na hora da dor o marido ajuda muito. Fazendo uma raiva, né? O marido por nem pensar ninguém, porque não tinha uma mãe, não tinha ninguém pra ficar com ela. Não tinha uma tia, ninguém pra segurar a mão, não podia nem mandar ele sair de perto dela. Brincadeiras à parte. Vocês conseguem pensar que uma mulher de 14 anos tem um filho sozinho? Assim, o medo, né? Sem ter ideia se ela sabia nem o que realmente iria acontecer dali por diante. E tendo apenas um marido e os animais presenciando tudo aquilo que iria acontecer,
Mais uma vez, medo. Mais uma vez, insegurança. Todos os sentimentos que todos nós, homens e mulheres, sentimos na vida encarnada. Jesus nasce, a gente já sabe, né? Os 3 Reis Magos, tudo aquilo que aconteceu, a anunciação aos pastores. Com 8 dias no judaísmo, as crianças, né, os varões, eles são levados ao templo para que seja feita a circuncisão. Ah, eles voltam a Galiléia e lá, no templo, tem o velho Simeão, que é um homem extremamente sábio, que todo mundo respeitava demais. E todo mundo sempre soube, porque Simeão, que era um médium, ele era um homem que tinha visões, que dizia que muita coisa iria acontecer, as coisas realmente aconteciam. E era do conhecimento geral, que Simeão, que já tinha idade muito avançada, não sei dizer quantos anos ele tinha, devia ser uns 50, mas só descreve assim, de idade muito avançada. Eu disse, meu Deus, esse homem deve ter 55 por aí. Naquele tempo, e que foi prometido a ele por Deus que ele só partiria ele só partiria da terra, ele só morreria no dia que ele visse a salvação, no dia que ele visse o sol prometido por todos. Maria chega com Jesus 8 dias de nascer, e quem está lá? Simeão. Humberto de Campos disse que ele foi arrancado de casa, porque ele não queria sair, assim, ele foi empurrado, de que estava cansado, por um espírito trazido ao templo, para mais um dia de trabalho, de observação. Mas haviam vários, viu, gente? Não era só Simeão lá, o templo era uma coisa gigantesca, com vários sábios, com vários homens de conhecimento, com vários homens da lei, para atender as pessoas. Jesus cai na mão de quem? De Simeão. E aí Simeão fala: agora, Senhor, podes despedir o teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque já os meus olhos viram o Salvador que nos deste. E em Lucas ele continua. Ele diz maravilhas, ele diz que ele é o Rei dos Reis, que ele é o enviado. Diz coisas lindas. Enquanto eles estão dizendo isso, Lucas descreve: e Maria e José ficam maravilhados. Mas no fim de toda essa predileção, de toda essa conversa, Simeão olha para Maria e diz: ele veio para a assunção e a queda de muitos em Israel. E a ti, mulher, uma espada de dor ultrapassará o teu coração. E mais uma preocupação se junta no coração de mãe. Preocupação normal, preocupação comum. Uma profecia dita por Simeão. Ana, uma outra profetisa, vem a ela e diz a mesma coisa. A dor que ela experimentará será a dor e ela chorará as lágrimas de todas as mulheres do mundo. Quem fala isso é Ana. E a infância de Jesus, como todas as mães. Jesus, pequeno, está descrito na Boa Nova, trazendo ladrões, homens perigosíssimos. Ele, pequenino ainda, ia para a rua. Vamos ver, eu acredito que ali devia ter 6, 8, 7 anos. Ia para a rua. E lá falava com os mendigos, passava o dia na rua, falando de Deus, falando das coisas que ele entendia para todo mundo que passava. Daqui a pouco chegava Jesus, pegando pela mão dois bandidos, e ela confessiona isso a Ana, não a Ana, gente, a Isabel, quando ela vai visitar a Isabel. Fica Isabel falando das coisas estranhas que João faz, e ela contando das coisas estranhas que Jesus faz. Quando vê, ela vê Jesus com 2 homens perigosíssimos, mas tratando eles como se fosse irmão, enxugando o rosto, dando um copo d'água. Mas, bem, preocupações. Todas as preocupações que a gente tem. Os nossos filhos não estão fazendo isso, mas tenho certeza que estão fazendo várias coisas que preocupam a gente todos os dias. 12 anos, Jesus vai ao templo, debatendo com os sacerdotes. E era uma coisa tão séria isso, porque ali ele podia ser acusado de heresia a qualquer momento, que um dos sacerdotes que conhecia o pai chamou-os num canto e disse: ele, né, falou da inteligência, de como ele falava de coisas que ele não teria como saber por tão pouca idade, com 12 anos, e disse a eles: ele veio para a queda e para a elevação de muitos em Israel. Muito cuidado deve ser tomado. O que é que Maria faz? Que essa é uma passagem bem famosa também. Maria pede que eles o aceitem. E não aceitaram ela. Bebê ainda, mas pedem que ele o aceite, para que ele seja ensinado. E é um momento que aqui no Centro Espírita a gente fala bastante, quando Jesus, ele
briga com ela, mas ele chama a atenção. Mulher, eu já te dei, eu já não te dei provas de que eu estou com meu pai está comigo. Eu estava lá resolvendo os negócios de meu pai. E Maria, meu filho, teu pai está ali na carpintaria. Ela disse, eu já te dei essa prova. Por que que tu pedistes? Porque não era aquilo que ele queria. Ele não iria virar um sacerdote do templo judeu. Mas ela, pedindo emprego pro filho. Diz Haroldo, eu mordi quando Haroldo diz isso, como toda mãe. Bom, meu filho está se metendo com o que ele não deve. Eu vou arrumar aqui. Olha o pensamento da gente, olha o pensamento de mãe, olha o pensamento de mulher. Eu vou arrumar aqui uma coisa boa para ele fazer, para que ele não vá se meter com o que não deve. Jesus percebendo, Jesus sendo Jesus, pede ao pai que arrume um emprego na carpintaria, se ele poderia trabalhar com José. E, pelo menos, o que as escrituras nos dizem é que lá ele ficou até que ele deixou a casa e começou realmente com a jornada, né? A recrutar a falar para as pessoas mais abertamente, a recrutar os apóstolos e daí por diante. Mas um momento interessante, bodas de Caná, e aí já é Jesus adulto, quando ele deixa José, quando ele deixa a carpintaria para que Maria não fique arrumando emprego para ele, nos lugares onde ele não queria ir, certo? O que é que Maria faz, gente? Todo mundo sabe a história de boda de Caná, né? O casamento, todo mundo, né? Famílias muito próximas à família de Jesus, todo mundo se divertindo. No meio da festa, acaba o vinho. E no Espiritismo a gente trata isso de uma forma tão bonita, porque muitas vezes a gente vê gente, né, assim, fazendo comentários menos. Ai, como é que vocês vão tratar de uma coisa sobre vinho? Jesus fez vinho? Como assim? Que é isso? Ele está fazendo apologia ao álcool, apologia nisso? E aqui no Espiritismo, e a gente traz isso de uma forma tão bonita. Tu já tivesse com essa alegria de ajudar um amigo, uma hora que ele precisa, que ele está em necessidade? Então vamos esquecer, né? Não vamos pensar que era o álcool que ali estava. Ele ajudou um amigo. E, na verdade, quem ajudou foi ela. O que é que Maria fez? Meu filho, vem cá. Acabou o álcool. Acabou o álcool, gente. Acabou o vinho. A festa está na metade. Isso é uma vergonha muito grande. Eles poderiam até se sentir ofendidos, a família do noivo. E ele vira para ela e faz: Não é a minha hora, mulher. Quando ele fala mulher, naquele tempo, gente, era senhora. Era um pronome de respeito. Porque muitas vezes a gente vai ouvir isso, pode soar arrogante, mas não é. Era um pronome de respeito. Era como se ele estivesse a chamando de senhora. Ainda não é a minha hora. Nossa, ela não conta conversa. A escritura é bem assim. Ela se vira para os empregados e diz: Venham aqui, façam o que ele disser. É tipo assim: Eu estou mandando. Eu sou sua mãe. Você faz o que eu mandar. E ela nem discute muito, mas faça. Mas assim, não, não, não. Ele vai mandar vocês fazerem alguma coisa e vocês façam o que ele mandar, que ele vai resolver. E sai. E eu acho isso tão, né? Então, assim, menino, vai ali, tira o lixo. Quem já estava adolescente que sabe da dificuldade. E uma parte engraçada que eu até trouxe aqui, gente, que eu esqueci de falar, que nessa fase aqui, ó, na Anunciação, quando ela era uma menina, ainda uma menina, é tão engraçado quando a gente vai ler, porque ela pergunta, ela vira o anjo, ela fez: Tu vais conceber um filho? E ela: Como é que eu vou conceber? E ela pergunta mesmo: Como isso vai ser possível se eu não conheço nenhum varão? Nossa, você é tão teenager, né? Quem já teve teenager aqui que você vai escovar o dente? Mas por que que eu preciso? Se eu vou comer de novo, por que que eu preciso dormir? Por que que eu preciso fazer isso aqui? Isso é tão, né, adolescente, quando você para pensar nela. E aqui a gente segue como próximo. E eu prometo a vocês que eu vou chegar no ponto em que eu quero explicar essa proximidade dela conosco. E a gente chega no ponto mais doloroso. Para qualquer mãe, para qualquer ser humano, né? Eu não, eu não acho que exista um momento mais doloroso. E nesse momento, quando Humberto de Campos vai descrevendo, quando Tiago vai descrevendo as memórias dela, Lucas vai descrevendo as memórias de Maria, ele vai descrevendo dúvida. Quando João chegou para ela para dizer que Jesus tinha sido preso, ela fez o que muitos de nós fizemos. Inicialmente, ela rezou, ela pediu a Deus, e ela disse: Não, meu filho só fez o bem, meu filho curou os enfermos, os paraplégicos. E foi passando na cabeça dela essa toda bondade que ela presenciou o filho dela fazendo. Deus vai resolver isso.
E essas perguntas continuavam a vir. Depois, Jesus foi levado, foi colocada a coroa de espinhos, foi levado para o julgamento. Não, o povo não, Jesus, Deus não vai permitir que ele seja escolhido. Quando colocaram para escolher entre ele e Barrabás, Deus não vai permitir que o povo, a qual ele ajudou tanto, escolha um ladrão, um homem mau, meu filho. E na cabeça dela, Humberto de Campos vai descrevendo por quê? Por que isso está acontecendo? Mas ele só fez o bem. Qual é a razão? As dúvidas que todas nós temos quando alguém que a gente ama muito, nossos filhos, nosso marido, passa. A prece sempre estava lá. Quando ele descreve isso, ele fala que ela se recolhia em prece e associando isso com o que eu disse aqui no início da explicação, pessoal, era um espírito elevado, mas que naquele momento sentia na carne o amor de mãe. Porque no mesmo momento as perguntas vinham. Não é que ela. A gente sabe que o véu existia para ela também. Eu acho que é o único ser encarnado aqui que o véu realmente deixou de existir foi Jesus. Que em determinado momento ele sabia de tudo, ele sabia o que ia acontecer, ele sabia exatamente por que ele estava aqui, mas a todos os outros, por mais evoluídos que fossem, eles tinham uma noção da missão, eles seguiram a missão na fé, mas o véu estava ali, as sensações e as dores, elas sempre foram as mesmas. E ela lembrou, num momento crucial, quando tudo aquilo já tinha acontecido, quando ele tinha andado na Via Crucis, quando ela tentou ajudar, que ninguém permitiu que ela tocasse Jesus, quando ela se ajoelhou na frente da cruz com João, ela pensou. Humberto de Campos traz para a gente que dentro dela, os pensamentos foram esses. Uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus. Ela repassou toda a vida dele, toda a vida, desde que ele era pequeno, por tudo que ele passou, por tudo que ela passou, que ela não descreveu em detalhes, e ela reconheceu que Deus estava ali em todos os momentos da vida dela, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. O seu coração rebentava em tempestade de lágrimas irreprimíveis. Contudo, na sua consciência, repetia a sua afirmação de sincera humildade: faça-se em mim a vontade do Senhor. E numa passagem muito bonita, que eu não sei se vocês se lembram, quando ela e João, pouco antes do último suspiro de Jesus, ele vê João e ele fala. É uma das poucas coisas que ele fala quando está na cruz. Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Nesse momento, mais uma das lições de Jesus era para deixar bem claro para ela que ela não seria só a mãe dele. Ela sentiria o amor universal. Ela amaria a todos aqueles que o seguissem, que não só o seguissem, mas que precisassem, que tivessem uma situação de necessidade como ele estava agora. E a João, a mesma lição, que ele deveria amar a todos, como ele já vinha ensinando, ensinava todos os apóstolos em todas as pregações. E Humberto de Campos, numa fase muito focante assim do livro, ele menciona que quando a cabeça de Jesus finalmente pende, depois da lança, próximo ao coração, ela lembra do momento da anunciação. E quando ela profere a frase, eu falei um pouquinho antes, mas é quando ela profere a frase. Quando a cabeça pende, que ela vê que não tinha mais o que fazer, né? Ela rezou, ela se questionou, por que está acontecendo, eu não sei, e ela continuou na fé, e ela acreditava, e cada vez mais ela acreditava, e agora ele vai ficar bom. Eu penso assim, trazendo nos dias de hoje, né, para aquelas mães e pais que passam por momentos dificílimos com seus filhos, seja lá, né, mental, físico, espiritual, e agora vai passar, e agora vai passar, e agora vai dar certo, e ela passou por tudo isso, e no final ele se foi. E ela tinha que seguir. O que acontece a partir daí é a vida de Maria agora sem Jesus. Ela veio com uma missão muito séria, muito
bonita, muito importante, que ser aquela que acompanharia Jesus, né? Como eu falei, do útero ao túmulo. E agora ela seguiria a vida sem ele. Ela estaria livre, mas ela era mãe. E ela foi ensinada a amar. Ela foi ensinada a amar a todos. A todos. E ela tomou a decisão de que ela amaria a todos aqueles que o procurassem. Porque ela seria a mãe para todos aqueles que necessitassem. Inicialmente, ela foi viver com os parentes, mas João prometeu a ela que voltaria e ficaria. Embora ele fosse pregar o evangelho como todos os apóstolos fizeram, depois de um tempo, recebeu de doação uma casa bem pequena que ficava de frente para o mar. E essa choupana, quando as pessoas passaram a conhecer que ali essa é a foto real, tá? Ali morava a mãe de Jesus. Eles passaram a frequentar. E todos os dias, filas de, vou botar aqui entre aspas, né, para quem não está me vendo, filas de miseráveis a procuravam. Por tudo, pelas dores do mundo, pelas necessidades físicas, pão, comida, abrigo, pelas dores psicológicas, pelo abandono, pela doença, pela lepra. E ali, o que ela, da mesma forma, como acontece hoje, né? Quem ajuda recebe doações do outro lado. O que ela recebia, ela repassava. E sempre, sempre dando. Até que o Evangelho descreve que com avançada idade, bem com avançada idade, Paulo vem visitar Maria, gente. Paulo vem visitar Maria e passa dias ouvindo as histórias, que eu fico aqui com o coração desse tamanho, no livro Paulo e Estevão. Ele descreve, mas não descreve uma história, fora das que a gente já conhece. Todas as histórias da infância de Jesus e promete a ela que ele voltaria para que escrevesse o Evangelho de Maria. Não deu tempo, né? Paulo foi morto antes disso, ele já sabia. Mas antes disso, ele escreveu a Lucas e pediu a Lucas que fosse e escrevesse as memórias de Maria. Então, dizem, né, que o Evangelho de Lucas é o Evangelho de Maria. O que está escrito ali são realmente as memórias de Maria, porque foi um pedido de Paulo para que ele fosse lá e escrevesse o que ela lembrasse. Os anos se passaram, a saudade, Humberto de Campos descreve a dor, a saudade, a, a visão do filho, né, da ideia do filho, as memórias de tudo que ele viveu, de tudo que ele pregou, e ela tentando repassar aquilo da melhor forma que ela podia, com tudo que ela tinha, até que numa noite ela toma consciência, foi quando começaram as perseguições lá no Coliseu Romano, lá em Roma, os cristãos sendo é, mortos, colocados em cruzes, queimados, dados às feras. Quando ela sabe disso, um torpor, assim, uma inquietação a envolve. Porque ela passa, eu acredito que ela passou a relembrar tudo que viveu, tudo que ela viu Jesus passar. E agora com aqueles que simplesmente a seguiam. E nessa noite ela entra numa concentração profunda, pedindo a Deus por todos aqueles que ela não conseguia alcançar até pela idade avançada que ela tinha já. Por todos aqueles que estavam sendo perseguidos única e exclusivamente por amar e seguir o filho dela. E nessa noite um mendigo aparece. Um mendigo mesmo. Eles descrevem que tinha acabado de anoitecer, a noite tinha começado, muito escuro, né, gente? Sem, né, aqueles lampiões, uma casa extremamente pobre. Só que esse homem, quando chega encapuzado, ele chega falando das virtudes de Deus, das virtudes do céu, do que esperava outra vida, dos consolos. E ela, naquele momento, estava de consolo, porque ela revivia toda a dor que ela viveu com o filho, e agora, com todos os inocentes, com mulheres, com crianças, com todos que eles pegavam. E por um momento ela parou, a voz, ele descreve que dava conforto, e ela disse: ninguém vem em dar. Todos que aqui vêm, vêm receber. Eu dou de todo o coração, mas ninguém vem dar, mas esse veio dar. E ela olha para as mãos e ela vê as chagas. E ela, quando vê as chagas da mão, ela imediatamente olha para os pés e ela vê as úlceras. E sabe a reação de Maria, gente?
meu filho que te fizeram, as chagas que te fizeram. Mãe, não é, meu filho apareceu e ele é todo grandioso, não, é meu filho está machucado. Mãe, ela viu a dor, ela viu a chaga, ela viu a ferida, as chagas que te fizeram, mãe. E assim Jesus se apresenta a ela e diz a ela que era da vontade de Deus, que se fosse, que no reino dele, Maria fosse a rainha. A partir disso, no dia seguinte, nessa noite, Maria já cai em convalescência. Pelo que ele descreve, poucos dias, eu diria 2 ou 3 dias de coma, Maria desencarna. E a nossa história não termina, porque Maria é muito mais do que o vaso sagrado, do que aquela que carregou Jesus, do que aquele espírito preparado. O momento, eu coloquei aqui a ascensão, tá? Eu nem sei a palavra certa que a gente deveria usar, mas o desencarne de Maria é uma das coisas mais comoventes que eu já li, pessoal. Agora a gente começa. Agora, tudo que é nos trazido apenas pelos espíritos, apenas pela dádiva do espiritismo, que traz para a gente coisas que explicam muito do que às vezes é falado no Evangelho de forma não superficial, mas assim, de forma é, de parábolas, sem explicações muito detalhadas, e eles vêm e desmiudam tudo. E eles descrevem o que faz todo sentido. O que é que o Espiritismo diz pra gente? Que quando a gente morre, a gente é diferente, a gente vira santo, pessoal? Não, a gente é a mesma coisa, né? Fazendo piada, soltando. Nossa, purinho aqui, igual. Do jeito que aqui, pô, morri, sou a mesma pessoa, só que sem um corpo. Se ela, se ela desencarnou preocupada com os cristãos, qual foi o primeiro pedido? Maria vê não mais o seu filho. Na hora que ela desencarna, ela não vê Jesus, mas o que ela vê? Uma alvorada de anjos, um famoso leque de luz, quando ela se eleva da terra. Não via mais seu filho, mas extensas multidões de entidades angélicas os cercavam, cantando hinos de glorificação. E o pedido dela era o seguinte: quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos, deixa eu ver Pela crueldade Oi? do mundo. Pela crueldade do mundo, ela pediu, em um único pensamento, Humberto de Campos fala, ela pensou, foi um dos primeiros pensamentos dela, os cristãos. E ela foi, na velocidade do pensamento, ao Coliseu, aonde os cristãos estavam sendo queimados e estavam sendo torturados. Quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no vale das sombras, à espera das claridades definitivas do reino de Deus. E nesse momento, pessoal, ele descreve que ela chega num calabouço, com dezenas de homens e mulheres amedrontados, naquele estado que a gente só consegue imaginar, de prisão, de medo, terríveis. E ela se aproxima, e o que é que ela podia fazer naquele momento? Se aproxima de uma moça e diz: canta, minha filha, canta, canta. E essa moça começa a cantar os hinos de Deus, os hinos que foram ensinados, né? Os hinos glorificando Jesus, glorificando o que eles iam é, encontrar. E é muito bonito. Nesse livro não fala, mas para quem leu Paulo Estevão, descreve que muitos cristãos que desencarnavam assim sequer sentiam a dor. Eles não sentiam a dor física, porque quando eles cantaram, eles entraram num transe tão grande que a dor física das dilacerações não foram sentidas. É assim que eles falam nesse livro, tá? Oi, oi. E Maria vai, né, aos céus, digamos assim. Maria chega ao mundo espiritual. E no livro Lázaro, Redivivo, que são mais um dos livros que eu comentei com vocês, que existem passagens, ele é um livro que tem uma série de mensagens de vários espíritos. Tem uma mensagem muito, muito, muito bonita que descreve depois de passar pelos cristãos, a primeira preocupação que ela teve.
O primeiro serviço, primeiro, o que é que eu vou fazer agora? Perguntou dos cristãos, passou lá, fez o que pôde, e quando chegou, ela perguntou: e agora? Quem mais eu posso ajudar? E Maria Dolores traz para a gente uma coisa que eu queria passar para vocês, para cada um de vocês levar para casa. Compôs esse poema que eu queria ler para vocês, em voz alta, para que vocês passem a entender que Maria foi muito, muito mais do que a mãe de Jesus. Ela foi realmente o espírito elevado que a gente esperava que ela fosse. A vida dela foi um evangelho. Ao chegar no mundo espiritual, esse foi o próximo passo. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher, de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar. Chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: Meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado. Claramente agressivo. Sou morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama respondeu: Meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso, que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade que de Deus jamais condena. Vem por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas a interrompeu e brandou, rude e pasmo. Mãe, não me venhas aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira. Fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro. Por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso. Para a zona infernal de onde eu vinha, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, com quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem desgarra de pesadelo atroz, perguntou: Quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor,
ou anjo celestial de quem necessita a luz? No entanto, ela fitá-lo frente a frente. Ela a fitá-lo frente a frente e responde simplesmente: Meu filho, eu sou a mãe de Jesus. E quando Maria Dolores traz essa mensagem para a gente, ela mostra que ela seguiu a promessa. A missão foi dada ao pé da cruz de Jesus, quando ele pediu a ela que o amor dela fosse universal. Depois de seguir para aqueles que naquele momento sofriam a maior perseguição, ela foi para aquele que perseguia a si mesmo. E Maria seguiu no mundo invisível, no mundo dos espíritos, atividades que eu digo a vocês que confortariam qualquer pessoa que perdeu um ente querido, um filho ou alguém que ama para o suicídio. Maria inicialmente fundou, isso é trazido por Ivone no Amaral no livro Memórias do Suicida, a Legião dos Servos de Maria. Existe um campo, uma zona espiritual, onde são recolhidos todos aqueles que desencarnaram por suicídio. Lembrando aqueles que os níveis de suicídio eles variam ao infinito, as causas, assim como as consequências. Nenhum espírito é igual e não tem como a gente saber o sofrimento de cada um, por onde está e o que está fazendo. Mas aqueles que chegam a esse realm, né, a esse nível umbralino, recolhidos nesse vale, são assistidos por legiões gigantescas, não só de mulheres, mas de hindus, de padres, de representantes de várias religiões, dedicados a auxiliar Maria no resgate. E eu diria, além disso, Legião dos Servos, a legião que a gente falou, Hospital Maria de Nazaré, Mansão da Esperança, todas instituições construídas e mantidas próximas à terra em zonas umbralinas e de sofrimento, para o recolhimento, o auxílio, o cuidado, a educação e a reabilitação daqueles que partiram daqui por conta própria, que tiraram a própria vida. E eu diria, por mais doloroso que seja ter alguém que partiu dessa forma, ah, em qualquer religião, que a gente sabe que, né, o suicídio ele é, né, conhecido, né, as suas consequências em todas, não só no espiritismo, mas em tantas religiões. Mas quem melhor para cuidar de alguém que a gente ama que um coração de mãe, minha gente? Muitas vezes a própria mãe não está ali para resgatar aquele filho nessa condição que ele possa vir a se encontrar. Mas só em saber que um coração que ama como o dela estará ali, amando, perdoando e recebendo, é uma dádiva, é um presente divino muito grande. E a gente termina essa explicação aqui hoje para vocês. E eu queria trazer essa mensagem. Eu trouxe tantos pontos querendo não diminuir, não não igualar nós. Todas as vezes que eu exemplifiquei as dores, as dúvidas, o medo, a proteção do filho de Maria, eu não quis trazê-la ao nosso nível. Eu só quis mostrar para vocês que tanto ela como Jesus nunca estiveram em pedestais. E muitas vezes a gente coloca essas entidades, esses espíritos, num lugar tão longe, num lugar tão distante, tão puro e perfeito, que a gente esqueceu que a própria vinda deles aqui na Terra, de Jesus, de Maria, de tantos outros espíritos iluminados, vieram nos mostrar, através da humanidade, o que é possível ser feito e principalmente que nós não estamos sozinhos. Ela sentiu medo como toda mulher sente, ela sentiu dúvida como toda mulher sente, ela sentiu a dor que todas as mães sentem, a ansiedade, ela sentiu sentimentos que todos nós sentimos. E mesmo assim ela manteve a fé, mesmo nos maiores momentos de dor da sua vida, ela se entregou e aceitou,
mesmo sem entender, porque como a gente viu, embora ela fosse um espírito elevado para receber Jesus, ela não tinha ideia da missão como ele tinha. Resignação no momento mais grave, no momento em que ela retratado na Pietà, onde ela recebe no colo um filho morto, da mesma forma que ela o recebeu vivo, na manjedoura. Seguiu, seguiu, ela seguiu o trabalho. Ela não parou, porque ela perdeu aquele que ela mais amava, aquele que foi tudo para ela. Então, eu gosto de ter ideia comigo, eu não sei se vocês têm a mesma, mas de que se hoje eles dois viessem, a minha relação com Maria e com Jesus muitas vezes, e que eu gostaria, que eu assim, gosto de incentivar todos nós, é que a gente os mantivesse perto, mas tão perto que eu tenho a certeza que se hoje Jesus voltasse, se ele reencarnasse, ou um espírito como Maria viesse, ele não estaria sentado atrás de um birô, como um CEO, ou nem em grandes organizações mundiais como a ONU. Não, ele estaria perto de nós. Ele estaria uma das maiores chagas da humanidade ainda acontecem. A miséria, o egoísmo, a falta de amor, a falta de caridade um com o outro. Irmão matando irmão. Ele estaria perto de nós, no mesmo lugar. E se ele, em toda essa grandiosidade, se diminui tanto para chegar perto de nós, por que que a gente, quando precisa, não trata com ele, com ela, com espíritos dessa envergadura, sem colocá-los nesse pedestal, de igual para igual, como se pegasse um telefone nas horas das maiores dores da minha vida, a qualquer hora, como se nos fosse possível pegar um telefone e ligar. Maria, não sei mais o que fazer. E tendo a certeza absoluta que ela vai atender. Certeza absoluta que ela vai ouvir a mensagem. E, por experiência própria, e nenhuma das vezes que eu fiz essa ligação, como se eu ligasse para minha melhor amiga, eu fiquei sem resposta. No outro dia, o sentimento era diferente, as coisas, a perspectiva era diferente. Quando as coisas não mudaram, a minha perspectiva mudou e eu passei a enxergar o que eu não via. Então, essa é a mensagem com que eu termino essa explicação de hoje, de que eles viveram aqui, eles sofreram aqui. As suas dores foram terrenas, as suas dores foram humanas, para nos mostrar que nós conseguimos passar por isso e que eles estão lá, mas também estão aqui. Basta que a gente chame, basta que a gente peça. Bibliografia, vários do Evangelho, Lázaro Rede Vivo, super recomendo. Quem quiser ouvir mais um pouquinho, esse livro aqui, gente, ó, Maria, Mãe de Jesus. Ele traz um resumo enorme, assim, ele junta as passagens de Ivone com também do Evangelho. Nossa, um livro fantástico. Lázaro Rede Vivo, A Caminho da Luz, Boa Nova. Nossa, tem tanto lugar que dá para a gente fazer uma pesquisa boa. Muito obrigada pela atenção, pelo tempo de vocês, pelo carinho. Espero que você tenha uma noite maravilhosa.